O malandro não trata com carinho a memória de ninguém. O malandro leva vantagem. Então aí tá lá o Brasil paralelo, né? Ai, a alta cultura, vamos restabelecer a alta cultura com o Olavo. Vamos falar o que o mundo quer ver. Agora vamos nos associar, obviamente, ao Pablo Marçal. Vamos associar a ele, né? Que todo mundo lá sabe o que ele é. Mas como ele é um vendedor igual eles são vendedores, como ele vive de vender susto igual eles vivem de vender susto, vamos participar junto desse embuste, vamos ganhar todo mundo. É bom, vamos ganhar todo mundo. Vamos, né? Tem muita gente aí pra ser enganada. Vamos destravar. Aí é Caio Copano, bora destravar Caio Copano. É isso, essa é a lógica, pô. E esta é a direita brasileira. Essa é a direita brasileira. Eu passei o fim de semana, eu fiz um experimento. Eu postei 3 posts no meu Instagram pra entender os comentários das pessoas que me seguem e são marxistas. E não é... Tem robozinho no meio? Tem um ou outro, mas assim, as pessoas que vinham falar eram pessoas normais que me seguiam e que agora elas respondem da seguinte maneira. Ora, se vocês não estão com este bosta, né, ou com este grande herói destravador de mentes, vocês estão com Boulos. Vamos lá. Nós lutamos contra o Boulos e contra as esquerdas há anos. Nós temos processos contra o Boulos. Nós fazemos enfrentamento contra o Boulos no Congresso. Nós fazemos enfrentamento contra o Boulos e o PSOL e o projeto dele nas ruas. Fisicamente. Às vezes, tá? Nós enfrentamos o Boulos nas urnas. A gente já fez enfrentamentos, né, cara a cara com ele várias vezes. O Arthur já debateu contra o Boulos. O Arthur já fez mamãe falei no Boulos. Nós temos uma vida de histórico de enfrentamento a ele. Aí vem essa turma, enfim, que é burra, que é levado. Tipo, tem um cara que botou aí, CD o gueto, faz o M e chora menos. Esse sujeito, com o sujeito tem um QI baixo, tá? Que provavelmente tem uma vida meio bosta. E aí ele tá precisando acreditar em algo pra dar sentido à própria existência deprimente dele. Esse sujeito vai lá, não, olha só, ele vai esquecer a luta que os outros têm, porque neste momento há um teatro marcado que é uma eleição, e aí nesta eleição ele precisa se empolgar com algo. Ele precisa, porque há um pequeno período ao redor da eleição em que o eleitor vira, assim, ele fica burro, as pessoas elas perdem o senso crítico porque elas precisam se apaixonar por algo naquele pequeno período. E é isso que acontece, num pequeno período do ano, ao longo de 2 em 2 anos, as pessoas querem se apaixonar por qualquer coisa, elas ficam otárias. Elas ficam igual uma cadela no cio, sem muito, né, muito senso crítico, né? E aí vem o cachorro lá com a bingola de fora, né? Então você não... É complicado, tem muito eleitor que se comporta dessa maneira. E a pessoa perde o senso crítico. Então, nós enfrentamos o Boulos há anos, e nós vamos continuar enfrentando o Boulos. Não vai ser, olha o meu enfrentamento ao Boulos. O Boulos é cheirador. Que é isso que o cara fez? Ele fez, o Boulos já conseguiu uma decisão na justiça contra ele e vai usar isso contra ele. Ah, é porque colou que o Boulos é cheirador. Cara, isso não vai fazer efeito nenhum pro Boulos na eleição. Ah, porque as pessoas que se preocupariam com isso, na prática, não vão votar no Boulos e outras tantas vão receber a seguinte mensagem, que são as pessoas de centro. Ora, o Marçal foi condenado já na justiça eleitoral por ter mentido sobre o cara. E sim, o Boulos conseguiu já a decisão para tirar do ar os conteúdos do Marçal sugerindo isso. Mas tudo bem, né? Esse é o grande ataque, as pessoas querem se apaixonar. Tem 6 candidatos que você pode votar. Contra o Boulos tem 5. Né? Você pode votar na Tabata, você pode votar no Nunes, você pode votar no Datena, você pode votar na Marina Helena, você pode votar no próprio Marçal. Mas ele só vem um. Porque eles querem, não é que eles estão fazendo um voto útil. O cara que quer puxar saco, ele não quer fazer voto útil de ninguém. Ele quer se apaixonar, porque ele é um otário. Então aquele cara com aquele que botou ali aquele negocinho do M de Marçal, aquele cara, ele é apenas um homem numa posição feminina do ponto de vista simbólico aqui, tá? Ele é uma menina do Marçal. O Marçal já inseminou ele, tá? E ele hoje tá se comportando aí como alguém que foi, vou colocar aqui em bom português, foi comido pelo Marçal. Então ele precisa, né, fazer as suas demonstrações públicas de submissão ao seu novo líder. E, por favor, faça a sua demonstração pública de submissão. É isso que você é, cara. Você é uma cadelona, tá? Eu confesso, eu acho muito importante, eu até ia comentar sobre aquele debate, né? Eu assisti alguns debates, eu e o Renato, tá? Eu assisti o debate de Teresina, engraçadíssimo, o sujeito bateu cabeça com o outro. O debate de Salvador, o Geraldo Júlio foi mal, que é uma boa notícia. Porto Alegre, o Camusato foi o melhor. Rio de Janeiro foi um debate, vou falar aqui que é assustador, mais sério que o de São Paulo. Bem mais sério que o de São Paulo. Belo Horizonte foi um debate mais sério do que o de São Paulo. E onde eu quero chegar?
Eu espero que a Marina Helena participe do próximo debate. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Partido Novo, mas dado que, olhando o debate de São Paulo, os 5 que participaram são muito ruins, essa moça merece uma chance, porque é desesperadora a situação. São Paulo, vamos dizer, São Paulo congrega as maiores mentes do Brasil. Estão aqui porque é a maior cidade, a cidade economicamente mais relevante, não é de hoje, a cidade mais produtiva e tal. São Paulo deveria entregar algo melhor do que o que tem. O que tem é o seguinte, cara, o Datena, me dá imagens. O Nunes aprendendo a falar no debate. A pessoa mais inteligente ali é a Tabata e as ideias dela são ideias que vão num caminho contrário. A turma dela é a turma que administra hoje cidades de primeiro mundo. Exato, e são cidades que estão tendo problema com isso, que é o socialismo progressista, woke, é o liberalismo progressista que administrou Los Angeles. É o liberalismo progressista viva moradores de rua. Tem que ver depois as posições que a Tabata tem sobre, por exemplo, aquelas posturas daquele padre que, não, vamos quebrar coisas de higienistas aqui, né? Porque as pessoas têm que morar debaixo da ponte. A discussão não deveria ser sobre ter ou não ter coisas que impedem pessoas de morar debaixo da ponte, mas o fato de termos pessoas debaixo da ponte aos montes, e a nossa preocupação é que o relevo esteja apto para ela continuar morando debaixo das pontes, né? O que é uma loucura em si. Então a pessoa mais inteligente, mais preparada, e ela é de longe, é uma pessoa que defende ideias diabólicas e que não cabe como voto. O restante, meu amigo, é tranqueira. E com um Boulos com grandes chances de ganhar. E para o campo da direita, o Marçal se aproveitando do palanque eleitoral para pegar essa turma, ganhar a cabecinha delas e se lançar para presidente. E aí vamos falar aqui do que interessa hoje na nossa live, tá? O que interessa, Renan? Nós tratamos alguns meses atrás, de 2 meses para trás para cá, o Júnior vai se lembrar, acho que o Júnior ainda chegou a ser operador, mas eu fiz algumas lives com o Bahia sobre isso, e aí eu compartilho isso com você, que era a disputa pelo campo do bolsonarismo. Quem se tornaria o dono do bolsonarismo? Só para você ver, essa disputa me interessa muito, porque nós somos do campo da direita e nós não somos bolsonaristas, e eu quero ver o derretimento no médio e longo prazo do bolsonarismo. Não vai acontecer no curto prazo, mas no médio e longo prazo, porque uma nova direita precisa estabelecer. E nós vimos a ascensão desse cara, que é o Pablo Marçal. Na última Valete, corta para 2, o meu texto chama-se O Goiano Universal, tá? E eu falo até da armadilha de Tucídides. Quem viu aqui na live eu falo de armadilha de Tucídides no caso do Marçal, digite 1, tá? E eu falo de um duelo que tem aqui, ó, você tá vendo meu dedo aqui, por cima do Marçal de um lado, com do outro lado o Carluxo. Pode ver, é o Marçal de um lado, do Carluxo do outro, tá? Como se fosse um general espartano, outro general ateniense. E é um duelo sobre o grupo político do bolsonarismo. E eu explico na última Valete, que é essa Valete aqui, a anterior. Então quem assina a Valete já leu. Quem aí leu o meu artigo, fala, li, escreve li, quem leu, tá? Em que eu explico, olha, tem uma briga de poder dentro de um determinado campo, né, que é o Marçal contra o Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro, que é a potência declinante, vai lidar com uma potência ascendente? Né? O Marçal é a potência ascendente, o Marçal é Atenas, o Bolsonaro é Esparta. E o que eu tô vendo não é uma guerra do Peloponeso, é uma capitulação do Peloponeso. O bolsonarismo simplesmente, se o Bolsonaro fosse Esparta, as cidades da Liga do Peloponeso, elas estão tipo, ok, eu tô indo com o Marçal, tá? É isso? É isso? Foi combinado isso? Esse era o plano? Porque foi todo mundo. Constantino foi, Figueiredo foi, Brasil Paralelo foi, Caio Copano foi, meu Deus, vários deputados federais já estão sinalizando o apoio deles. Vários. E aí, quem eu vejo, vamos dizer, mandando um recado contrário, é o filho, que é o Carluxo, que sempre cuidou do bloco político do pai. Então, pera, se fosse combinado, o Carluxo não estaria contra, certo? Mas o Carluxo, ele tá dando uns espasmos, tá? Uns espasmos de rejeição, de enfrentamento. E isso vai se tornar ainda mais grave, dado que o Marçal veio a público, indo fazer a aparição dele lá no Brasil Paralelo, e ele atacou o Carluxo. Isso no momento em que o Carluxo também mandou uma indireta no perfil Bolsonaro TV, que é o perfil do pai dele, acho que você deve ter visto, né? O Sim. Bolsonaro TV é administrado pelo Carluxo, e ele fez isso. Eu vou botar essa fala aí do Marçal pra vocês entenderem que esta é a briga ali do espólio. Vamos lá. O Carlos Bolsonaro foi um cara importante pra ganhar a eleição, a primeira, e determinante pra perder a segunda. Um cara rancoroso, raivoso, não fala com ninguém. Não deixa o Bolsonaro seguir a Michelle no Instagram, pra você ter uma noção. É. Então, tipo assim, é uma besteira que foi criada
E eu tô te contando essas coisas, eu não tenho nada contra ele, absolutamente nada, e são fatos, nada. Se ele quiser falar comigo, eu falo de boa. O Carlos Bolsonaro. Eita. Ele sabe, e muito bem, que quem mobilizou o bolsonarismo contra ele no começo foi o Carlos Bolsonaro e o Kim Paim. Foi o Carlos Bolsonaro com o Kim Paim. Esse perfil Bolsonaro TV, tá? Desce um pouquinho pra ver a data. 10 de agosto de 2024. Foi agora, no fim de semana. Esse perfil Bolsonaro TV é administrado pelo Carlos Bolsonaro. É um perfil que trabalha com imagens do bolsonarismo, com a imagem do pai, tá? E veja, coach político já tentou fazer logon de cadeirante. Quem é o cadeirante que ele tá falando? É aquele vídeo famoso de um cadeirante que o Carlos, que o Marçal tenta botar um cadeirante pra andar. E aí ele tá pegando um outro coach, tá? Coach Stalinho aplicando o logoff hídrico. E aí tá pegando um caso ridículo de um coach, né? Enfim. Que é basicamente assim, realmente, o que o Carlos fez uma associação de palavras é engraçado, né? Porque um é o logoff, você desliga, a pessoa cai. Outro é pegar uma pessoa que não consegue andar e aí você fazer um logon, você fazer ela começar a andar, que foi o que o Coisa fez. Naturalmente, vocês precisam entender, não é que... se bem que hoje em dia eu até acredito que ele tinha superpoderes, né? Mas a ideia de você criar essa imagem de que o cara tá fazendo isso num culto, vamos dizer, se ele acredita que ele conseguiria mesmo e der certo, realmente, pô, ele fez um milagre, né? E se não deu certo, ele tem um vídeo provocativo pra rodar as redes sociais, muita gente fala dele, e depois ele mandar um monte de vídeo impulsionado das pessoas que acompanharam esse vídeo, limpando a imagem dele, falando de outros assuntos, que é o que ele faz, basicamente. Ele e a rede de perfis que apoiam ele. E... cara, o Carluxo reagiu a isso, cara. O Carluxo, ele tá dando um grito desesperado, como um profeta que não é mais ouvido, de que estão levando o patrimônio do meu papai. E assim, o Bolsonaro administra esse patrimônio político com mão de ferro, assim, pra valer mesmo, desde 2016. Ou seja, são 8 anos de administração dura, com mão de ferro, de influenciadores, políticos, candidatos, liderança sobre cancelamentos mais diversos. E aí, no momento de enfraquecimento do Bolsonaro como líder nacional, vem esse cara e não é que ele rouba no conflito. Ele não rouba no conflito, porque o Pablo Marçal é um sujeito que não tem nenhum prurido ético, não tem nada, ele não tem valor, não tem nada. Ele é um enganador profissional. Então ele falou assim, eu não vou me opor ao Bolsonaro, eu vou falar que eu gosto do Bolsonaro e que eu tô aqui pra enfrentar o Boulos. E ele ganha os caras e ele oferece algo novo, que é a possibilidade das pessoas lucrarem, tem views, likes. Então o Coppola se associa para vender o curso dele, para voltar a ser falado. Um Sabará, que era um cara que estava destruído, pô, vou te ajudar, você começa a me colocar, eu passo a ter uma importância. Você começa a grudar uma série de pessoas, ao redor delas as pessoas passam a ter visibilidade, like. Então o que aconteceu no debate? Quando o Marçal falou o negócio sobre o Boulos, todos os bolsonaristas vieram a público e eles passaram a ser trolls, passaram a ser zoeiros, passaram a ter um discurso quase que triunfalista. É um discurso quase que triunfalista, que eles não tinham muito tempo, porque o discurso que o Bolsonaro já estava cansado. É sempre, não me deixou governar, o STF, é sempre o STF, o Xandão não deixa. É um discurso sobre impotência. Então, enquanto o Bolsonaro, que fala que é imbrochável, entrega uma impotência, né, uma incapacidade de agir, de ter poder, de exercitar poder, o Marçal é o contrário, né? Ele passa imbrochável, imbrochável. Ele passa uma paldurecência pra galera. Então, pra uma galera que tava derrotada, né? Puta, temos que falar do Xandão. De repente, eles não precisam falar mais do Xandão. Eles vão falar de prédio de 1 quilômetro, de Boulos cheirador. Eles começam a ter assuntos pra falar. E assuntos que eles possam atacar. E aí você reativa a bolha. Que é isso que basicamente tá acontecendo, tá? E há essa transferência. Não, assim, uma transferência traumática do Bolsonaro pro Marçal. Mas é uma sucessão dentro do próprio campo. Então, se o Bolsonaro não reagir, nada vai... Isso vai meio que acontecer naturalmente. E está acontecendo naturalmente, tá? Como é o grande fenômeno político do momento, e assim, a gente precisa colocar as coisas nos termos reais, tá? O Pablo Marçal, no dia seguinte ao debate, ele tinha no Instagram dele, só no Instagram dele, 57 milhões de visualizações em vídeos ligados ao debate. É o grande fenômeno político do momento. Então, qual é a minha preocupação? As pessoas pelo qual o nosso discurso ressoa, as pessoas que a gente conversa, não caírem nisso.
não caírem nisso, porque no longo prazo é suicídio. E vocês sabem. E boa parte das pessoas que já nos acompanham, anos atrás acompanhavam o Bolsonaro. Muitas pessoas que estão aqui nessa live, quando fizeram a campanha do Derrete MBL, participaram do Derrete MBL e achavam que a gente estava errado. E hoje não, opa, vocês estão certos. Então a gente percebe que sim, o discurso do Marçal ressoa nas pessoas, as pessoas, não todas, não, mas uma pequena parte está contaminada e a gente precisa trabalhar a descontaminação. Na verdade, quanto mais distante do centro do nosso discurso, quanto mais nas periferias do nosso discurso, mais você percebe e agora? Mas vou votar no Boulos. Uns argumentos bem fracos, mas... Por quê? Porque chega na pessoa e a pessoa quer participar de algo que ganhe, né? A pessoa também tá cansada de perder. É muito difícil pra você falar pra pessoa, ó, a gente vai perder essa eleição, a gente vai perder a próxima eleição e a coisa vai demorar pra dar certo. É um caminho difícil. Como eu vejo que o nosso campo está mais blindado que os demais, dado que você percebe, eu faço uma live... Aqui, ó, essa live tá em 20 minutos, estamos com 4.500 pessoas. Essa live, se todo mundo der like nela, ela vai bater 6.000 pessoas. É muito difícil pra gente tá o tempo todo, é pra gente andar, a gente vai atravessar o deserto. Quem é cristão aqui sabe o que eu tô falando, pô. A ideia da travessia no deserto, vai ter que, né, uma hora vai chover maná, mas vai ser complicado, vai aparecer o bezerro de ouro. Aqui é mais um bezerro de ouro pra vocês. Vai ter um bezerro de ouro. Não, mas é um bezerro de ouro, é o bezerro da prosperidade. Vocês vão ver, vai ter gente que vai se ajoelhar pro bezerro. O que cabe a gente? Dá porrada em quem se ajoelhar pro bezerro. É dar porrada em quem se ajoelhou pro bezerro de ouro. É isso. E aí você fala, mas os nossos candidatos estão enfrentando. Minha função aqui é para vocês que nos acompanham, vocês estão construindo um projeto político com a gente, vocês estão construindo a Valete, vocês estão construindo o clube, vocês estão construindo a missão. Vocês não se desviarem do seu caminho, que eu só sei que vocês vão enfrentar o Boulos. A Amanda tá enfrentando o Renato, vocês vão ter notícias enormes disso. O Kim tá preparando várias coisas. Só que são eles. Aqui que a gente trata do nosso universo interno, eu vou alertar. O problema interno para enfrentarmos é não permitir que vocês se iludam com uma farsa que não terminem sendo vítimas. Então, nós vamos continuar atravessando esse deserto. Esse deserto começa a mudar quando a gente chegar na nossa Canaã particular, né? E aí a gente ter um partido. Entendeu? Aí vamos montar lá as nossas próprias muralhas, tá? E aí, qualquer eleição a gente vai ter candidato. Então, a eleição em Porto Alegre temos um candidato. E a eleição em São Paulo vamos ter candidato. Aí muda de figura. Aí nós estamos construindo o nosso projeto. Agora, por enquanto, nós somos um povo que vaga no deserto. É um povo sem casa. Nós somos um povo sem casa. Nós não temos onde é sua moradia. Hoje é uma barraca no deserto. Amanhã será um império. Então, assim, eu falo com vocês dessas coisas como um exercício também de fé. É um exercício de fé. Porque se você acredita nessa ideia, mesmo essa ideia sendo uma ideia minoritária, é uma crença real. E eu preciso agora das pessoas com crença real. Então vão ter as seduções pelo caminho. Meu amigo, isso está escrito nas estrelas. Vocês serão seduzidos às coisas mais idiotas possíveis. Só que vocês não podem sucumbir. Vocês não podem sucumbir. Vocês não vão sucumbir. Entendeu? Então, a energia nossa é uma energia de quem é dominante. A gente é minoritário, mas dominante. Uma coisa é você ser minoritário e submisso. O Ron DeSantis nos Estados Unidos, ele foi fazer um contraponto ao Trump. Foi lá para os primeiros debates nas primárias, tomou porrada, ficou submisso. Não existe problema em ser minoritário. Se você for minoritário com uma postura dominante, você tem que trabalhar para deixar de ser minoritário. Um dia você deixa de ser minoritário e você é majoritário. Mas sua postura é dominante. A nossa postura não é de alguém submisso. Tampouco é a postura de um malandro. Porque o malandro, ele escala, né? Pô, MBL, vocês podiam, por exemplo, junta com o Marçal nessa eleição, apoia ele sinalizou várias vezes, dá uma grudada, puxa saquinho do Bolsonaro aqui, faz igual o Novo faz, e vai indo. Primeiro, isso é errado com o que a gente acredita. Mas segundo, mesmo estrategicamente falando, uma vez caudatário de um projeto alheio, você nunca será dominante em nada. Você construiu através da estrutura política dos outros, não da tua. É estúpido. Isso é perfeito para uma estratégia política de um indivíduo oportunista. Então um indivíduo consegue escalar, um grupo não consegue escalar. Nós não somos um indivíduo, nós somos um grupo. Nós somos um grupo. E um grupo tem que ter unidade. Entendeu? Então o fato do bolsonarismo, vejam só que interessante. O fato do bolsonarismo não conseguir
manter a coesão do grupo dele diante de um invasor popular. E o fato de nós conseguirmos, eu volto a colocar aqui, eu sei que vocês são MBL, vocês que me acompanham, mas vocês podem acompanhar o Nando. O Nando não é MBL, mas o Nando ressoa uma posição, uma opinião similar à nossa, o Danilo também. Tem um bloco de pessoas. O fato da gente conseguir fazer isso e não ter vergonha ou medo de dar a nossa opinião, já nos coloca numa posição muito diferente desses caras. Muito diferente. Se nós tivermos os fundamentos para crescer, e eu volto a falar, partido, programa, quadros, nosso crescimento vai ser coeso, enquanto o crescimento deles é de mentira. Porque não é deles. Então, quer dizer, é a vontade do eleitor. Então agora o eleitor ele não quer mais se iludir com um mito. Agora ele quer se iludir com o prédio de 1 quilômetro para do Marçal. E aí o Carluxo vai deixar, o Jair vai deixar, o Eduardo vai falar, bom, ele tá muito popular, não tem o que fazer. É isso, Eduardo. Então você não é brabão. Você não é brabão. O goiano lá, que tirava a onda do Bolsonaro nas eleições de 2022, entrou na tua casa, foi lá, passou a mão na bunda das mulheres de todo mundo, mijou de porta aberta, hahaha, e tá levando tudo, e o único que dá algum gritinho é o Carluxo? Mas vocês não eram machos viris? Como diz o Constantino, onde foram parar os machos? É isso? O cara foi lá, todo goiano, e passou a mão na bunda de vocês e tá levando? Porra! Eu sei que vocês vão rir. Vocês sabem do que eu tô falando. Todos vocês concordam. Até porque eu converso com alguns bolsonaristas. Todos concordam com o que eu tô falando. Sabem. Só que, assim, não tem meios de ação. Porque vocês têm um pavor da popularidade. Vocês são construídos mediante a ideia de popularidade. Eu, modéstia à parte, o Kim, Arthur, nós temos uma ideia contrária. Nós construímos o nosso grupo baseado na ideia de impopularidade. Nós queremos, assim, nós somos diferentes, nós vamos ser radicalmente diferentes de vocês. Nós vamos construir as coisas de um jeito totalmente diferente. Não somos majoritários, nem queremos ser agora. Reconhecemos o nosso tamanho, reconhecemos de vocês. Mas eu reconheço meus pressupostos e eu não reconheço esses mesmos pressupostos em vocês. Se vocês não são livres para falar, estamos sendo tomados por um estelionatário, vocês não são livres para nada. Para nada. Imagina, você tem uma doença, tem um câncer tomando você não vai sequer nem falar, tô doente. Que coisa horrível. Podem anotar. Este tipo de comportamento, tá? É terrível para a direita. E agora eu vou falar em maneira um pouco mais ampla, tá? O pessoal tá falando desconfortável que eu citei lá do Goiás. É que assim, eu tô falando assim, saiu um cara de Goiás e entrou na tua casa, entendeu? E tomou, quer dizer, veio um cara de longe, tomou. Não tenho nada depreciativo com o Goiás, eu amo Goiás. Estava em Goiânia, inclusive agora. Inclusive nossos núcleos lá me surpreenderam pelo tamanho. Adoro Goiás. Inclusive leia o nosso livro que eu falo de Goiás. Tô falando assim, chega um cara do nada, entrou na tua casa e tal, tá?